a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente vai falar de contenção de hemorragia é em ter um torniquete. Tá? Tenha um. Tá? Eu acho que essa ferramenta aqui é uma ferramenta que ela é barata demais para o benefício que ela tem. O custo-benefício dela é fantástico. Isso aqui salva a tua vida, salva a vida do teu filho, salva a vida da tua companheira, salva a vida de um colega que estava com você na linha de tiro e de repente fez besteira. E, enfim, qualquer acidente que aconteça numa linha de tiro, você ter um desse aqui é bastante importante. Que dirá se você for instrutor, que está ali do lado, linha de tiro no dia a dia, ou se você for agente de segurança pública ou privada, que também está sujeito a ter que usar um equipamento assim. Isso aqui é uma coisa bastante importante, bastante interessante, e eu aconselho que todos tenham. Esse aqui é da Desmodus, já agradeço de novo o empréstimo para poder fazer as demonstrações de uso. Bom, você precisa necessariamente ter um troço desse se você é um Hellis atirador esportivo e vai no clube 2 vezes por ano? Eu teria, mas enfim, né? Não quer ter, beleza, sem problema. Tá? A gente tem que lembrar que o sangue é bastante importante, mas ele tem que estar em movimento e ele tem que estar dentro do vaso. Fora do vaso ou parado, não tem função nenhuma, não adianta nada. Tá? Existem formas de fazer torniquetes com bandagens? Tem. Existem formas de fazer curativos compressivos com faixa crepe que você compra na farmácia e custa centavos? Sim, tem. Existem formas de você fazer contenções com gaze? Sim, tem. Tá? Eu vou tentar fazer essa demonstração para vocês aqui, uma forma simples, rápida e, bom, bastante simples, uma demonstração fácil com umas fotos aqui de como se faz essas contenções, mas, de novo, aconselho fortemente que assistam aqui na comunidade o curso de contenções, de contenção de hemorragias, beleza? Então vamos lá, vou dividir minha tela com vocês. Vamos lá. Risco do torniquete. Lembra que umas apresentações para trás eu falei que o torniquete é uma ferramenta bastante controversa, né? Ainda hoje ela é bastante controversa e, bom, compensa dizer, né, e falar a respeito do custo-benefício do torniquete. Como eu já falei também, sangue é bom dentro do vaso e em movimento. E se ele tiver garroteado por tempo muito prolongado, e aí, diga-se, tempo prolongado é acima de 2 horas para os membros, pernas e braços, tá? A gente tem um grande problema, porque vai começar a gerar catabólito. Esses catabólitos, na hora que o torniquete soltar, vão gerar síndromes, entre elas a síndrome a rabdomiólise, tá? Que é uma insuficiência renal aguda ou até parada cardiorrespiratória provocada por excesso de catabólito, de resíduo de metabolismo na corrente sanguínea central, quando você solta esse torniquete e esse sangue passa a circular de volta para o seu corpo. Tá? A aplicação inadequada, né, em local inadequado também causa um problema. Então vamos usar um exemplo besta, né? Tá sangrando na orelha, você vai lá e põe no pescoço? Né? Não vai ser um retardado de fazer um negócio desse que você vai se matar com esse troço enrolado no pescoço. Tá? Ao mesmo tempo, quando você coloca, não tem como colocar no tronco, por exemplo. Tá? Então, é específico para membro. Tá? Torniquete é membro. Dá para usar mais para baixo, mais para cima? Dá. Se você não sabe como fazer, alto e apertado é a melhor solução que você vai poder aplicar. Tá? E se você aplicar ele de forma frouxa, tá? Também é um problema. Primeiro, porque se você aplica de forma frouxa, você não interrompe o fluxo. Tá? E quando a gente fala de pressão arterial, tem aquela questão do 12/8. Né? Você tem a pressão maior e a pressão menor, a pressão diastólica e a pressão sistólica, basicamente é assim. Da mesma forma, a gente tem a pressão muito maior na artéria, que é a que recebe diretamente o fluxo sanguíneo, tá? Do que nas veias, que é o que faz o retorno do fluxo. A pressão está muito maior na ponta do que está na extremidade. E aí o que acontece quando você deixa frouxo? Você consegue interromper o fluxo de sangue das veias, mas você não interrompe o fluxo de sangue das artérias. Basicamente é o seguinte, o sangue está entrando, mas o sangue não está saindo. E aí o que você vai provocar? Uma coisa que a gente chama de síndrome compartimental. Tá? O membro começa a edemaciar, porque o sangue não consegue voltar, ele começa a criar edema, começa a vazar líquido para fora do vaso, tá? Não necessariamente sangue, pode ser que exudato inflamatório, por exemplo, começa a vazar para fora do vaso e cria um edema que vai provocar uma síndrome de compartimento que pode vir, inclusive, a fazer com que essa pessoa perca esse membro. É um problemão isso daqui. Então, por isso que a gente fala e repete. Torniquete,
alto e apertado. Você tem que ter certeza que o fluxo foi interrompido. E esse negócio de ficar solta um pouquinho, volta um pouquinho, solta um pouquinho, volta um pouquinho, para tentar manter troca de fluxo, também não é bom, tá? Porque, lembrando, torniquete, mesmo os torniquetes táticos específicos para isso, eles não são feitos para você ficar pondo e tirando. Em tese, da mesma forma que um capacete de moto, né? Quando você cai da moto, bate a cabeça no chão, você troca o capacete, tá? O torniquete também. Você usou ele uma vez, ele se torna descartável. Ele é para você usar uma vez, ele fica firme e forte uma vez e fica frouxo nas próximas vezes que você vai usar. Isso é muito comum de se perceber em torniquetes como esse azul que nós mostramos, em torniquetes de treino. Você aperta e percebe que ele afrouxa, porque ele começou a lacear de tantas vezes que ele já foi usado para demonstração. Tá? Isso também acontece para esses torniquetes baratinhos, né? Torniquete que você compra, coisa barata, e aí quando você vai aplicar, ou ele quebra, ou ele não fixa da forma adequada. Tá? Se você vai usar um torniquete para em 10 minutos estar no hospital, beleza, não tem tanto problema assim. Não sei que ele quebra, né? Se quebrar, aí ferrou. Mas não tem tanto problema assim. Se você vai usar um torniquete que você vai, de repente, demorar um pouco mais do que isso, já pode começar a ser um problemão. E, na boa, isso cada um faz como quer, mas eu optei por ter um torniquete da Desmodus, que é um torniquete tático, firme, de boa qualidade, e consegue manter a firmeza do garroteamento que a gente precisa. Tá? Bom, riscos do excesso de obstrução, tá? É uma coisa chamada hipercalemia, que basicamente começa a liberar potássio do corpo, tá? A questão da rabdomiólise, que a gente já falou, a questão da proteólise, que a gente também já falou, tá? O que é a proteólise? Existe uma síndrome chamada rabdomiólise que basicamente é o seguinte: você tem lesão muscular, essa miosina, essa resíduo, fibrina, miosina, começa a cair na cavidade sanguínea. Quando ela cai na cavidade sanguínea, ela é solta no grande fluxo, ela vai parar no seu rim, e é como se você estivesse jogando areia no seu filtro, tá? São moléculas, fragmentos maiores, moléculas maiores que entopem a rede do néfron, do rim. E aí, quando ele entope o rim, você entra em insuficiência renal aguda. E aí acaba falecendo por causa de insuficiência renal aguda. Tá? Então, é bastante importante ser aplicado da forma adequada para que você evite esse tipo de problema. Tá? O torniquete tático, que é o que eu uso, é um igual a esse daqui, tá? Muito parecido com esse daqui. Você aperta, como eu já mostrei na outra apresentação, tá? Mas dá para fazer, por exemplo, você não tem torniquete, não tem grana para comprar, não quer ter, beleza. Uma faixinha de crepe dá para fazer. Como é que você faz? Nos outros, porque em você mesmo isso aqui é bem mais complicado de fazer, tá? Mas dá para fazer no coleguinha do lado, tá? Você passa a faixa, tá? Passando a faixa, você dá um nó, tá? Dando esse nó, você coloca uma caneta, um lápis, um graveto, alguma coisa em cima dessa coisa e dá outro nó por cima, e aí começa a rosquear. Gira, 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 até que ele fica preso. Quando ele fica preso, você dá o nó e mantém ele preso lá, tá? Repara que é basicamente o mesmo funcionamento do torniquete tático. A diferença é que o torniquete tático já está tudo lá preso, você não precisa fazer nada disso e você consegue fazer com uma das mãos em você mesmo. Então, se for, por exemplo, na sua perna, isso aqui até que de repente rola fazer. Você consegue tirar seu cinto e fazer e apertar na sua perna? Até consegue. Tá? Você consegue fazer no seu braço? Até consegue. Você consegue fazer com eficiência? Né? É isso que a gente tem que avaliar. Fazer um negócio desse aqui num terceiro, numa outra pessoa, dá para fazer. Não é difícil nem complicado, mas você está com as duas mãos fazendo e não é você que está sangrando. Então, né, precisa avaliar quando você vai escolher fazer um torniquete improvisado ou um torniquete adequadamente feito para isso. Tá? Em especial, se você vai fazer em você mesmo. Tá? A questão do curativo compressivo clássico. Tá? Faz uma trouxinha com gaze ou uma trouxinha com a própria faixa. Tá? Essa trouxinha você coloca em cima do curativo, tá? Da lesão. Tá? Faz outra trouxinha, coloca de novo em cima da lesão. Tá? E aí você coloca outro curativo ainda maior, claro, dependendo do tamanho da lesão. Tá? E aí você faz o enfaixamento em cima dele. Tá? Qual que é o princípio de você fazer uma torre de curativinhos? Tá? É você conseguir fazer pressão no enfaixamento em cima
daquele ponto que você está sangrando. Então, quando você promove a compressão daquele ponto, como nós falamos na apresentação anterior, promove a compressão daquele ponto e aí você enfaixa, você consegue conter esse sangramento, desde que ele não seja um sangramento arterial, por exemplo, porque aí fica bem mais complicado de você conter. Tá? Como é que eu vou identificar se é venoso ou arterial? Você vai identificar. Tá? Um sangramento arterial jorra no teto, é bastante pressão, um venoso ou capilar é bem menos. Tá? Em via de regra, né? O arterial jorra, o venoso pinga e o capilar só aparece lá. O capilar é aquela ralada que você dá e sangue. Tá? O venoso é aquele que pinga, quando você corta o dedo na pia, ele começa a pingar na pia. Tá? É o venoso, e o arterial, quando você olha, ele jorra longe, espirra. Esse é o arterial. Tá? Vamos interromper aqui. E tenham um torniquete, tá? Ainda que tenha, não precisa ser um da Desmos, pode ser o torniquete que você quiser, mas tenha um troço desse. Se você tá em uma zona em que potencialmente pode acontecer de você precisar usar uma ferramenta dessa, é melhor ter e não precisar do que na hora que você precisar, você não ter. Beleza? Um abraço, até a próxima apresentação e tchau, tchau.